Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao Ouvindo o Projeto Escrita Criativa. Você está ouvindo o texto 5 lições de escrita que podemos aprender assistindo ao cinema brasileiro, escrito por Anne Venâncio e publicado no site do Projeto Escrita Criativa no dia 10 de junho de 2026. Para quem escreve, assistir a filmes pode ser algo que vai muito além do simples lazer. O cinema pode ser um poderoso aliado no desenvolvimento da escrita criativa. Cada cena, diálogo ou silêncio funciona como um verdadeiro laboratório narrativo, capaz de ensinar sobre construção de personagens, ritmo, ambientação e emoção, elementos essenciais para quem quer escrever boas histórias. O problema é que quando a maior parte das nossas referências vem de Hollywood, isso acaba influenciando nossa visão de mundo e, consequentemente, a forma como escrevemos. Durante muito tempo, foi comum encontrar livros nacionais construídos a partir de modelos importados, especialmente dos Estados Unidos. Felizmente, esse cenário mudou bastante. Hoje, cada vez mais conseguimos nos reconhecer nas narrativas criadas por autores brasileiros, que dialogam com nossa cultura, nossa linguagem e nossas experiências. Esse movimento também se reflete no cinema nacional, que oferece histórias ricas, diversas e cheias de aprendizados para quem deseja aprimorar sua escrita. Vale lembrar que não se trata de certo ou errado. A proposta aqui é oferecer uma nova perspectiva e fazer um convite, explorar as possibilidades que o cinema brasileiro pode proporcionar à nossa escrita. Ao observar como essas histórias são contadas, ampliamos nosso repertório narrativo e descobrimos novas maneiras de dar vida às nossas próprias histórias. E aproveitando que no dia 17 de junho celebramos o Dia do Cinema Brasileiro, vamos, nesta postagem, explorar 5 lições práticas de escrita que você pode absorver assistindo a filmes nacionais. Então, já sabe, prepara a pipoca, pegue o bloco de notas e venha colocar sua escrita em cena. 1. O poder do diálogo coloquial. Uma das principais críticas aos escritores iniciantes é o diálogo muitas vezes engessado. O cinema nacional costuma trazer uma naturalidade incrível para as falas, respeitando regionalismos e gírias sem soar caricato. O diálogo coloquial não é apenas um recurso de verossimilhança, ele é identidade. A fala cotidiana carrega ritmo, classe social, região, humor e conflito implícito. Na escrita criativa, incorporar o diálogo coloquial muitas vezes significa abrir mão do texto correto em favor do texto vivo. É ouvir como as pessoas realmente falam, com interrupções, repetições, informalidades e subtextos. O coloquial cria proximidade com o leitor e ancora a narrativa na oralidade e no cotidiano. Lembre-se, escrever bem não é falar difícil, é capturar a cadência, personalidade e subtexto de quem fala. Sugestão de exercícios. Escuta ativa. Passe um tempo ouvindo conversas em espaços públicos e anote expressões, modos de falar, sem registrar dados pessoais. Diálogo sem narrador. Escreva uma cena apenas com falas, sem indicar emoções ou ações. O conflito deve emergir apenas pelo que é dito e pelo que não é. Troca de identidade. Reescreva um diálogo formal, tornando-o coloquial, mantendo o sentido, mas alterando o ritmo e vocabulário. Sugestão de filmes: Central do Brasil, Lisbela e o Prisioneiro, Chico Bento e a Goiaba Maravilhosa, Minha Mãe é uma Peça, Bem-vindo a Quixeramobim. 2. Pequenos conflitos, grandes impactos. Nem toda história precisa de grandes acontecimentos para ser impactante. O cinema brasileiro muitas vezes encontra força dramática em pequenos conflitos. Uma visita inesperada, um barulho recorrente, um pedido simples que não pode ser atendido. Esses microconflitos revelam tensões sociais, afetivas e políticas profundas. O impacto vem justamente da familiaridade. O espectador se reconhece na situação. Na escrita, trabalhar pequenos conflitos é exercitar a sutileza. Sugestão de exercícios. O conflito invisível. Escreva uma cena em que nada grave acontece, mas algo muda internamente em um personagem. Objeto detonador. Escolha um objeto cotidiano, um copo,
uma chave, um celular e construa um conflito a partir dele. Antes e depois. Descreva a vida de um personagem antes e depois de um pequeno acontecimento, sem mencionar diretamente o evento. Sugestão de filmes. Que horas ela volta? Meu pé de laranja lima. Hoje eu quero voltar sozinho. O som ao redor. 3. O cenário como parte da narrativa. No cinema brasileiro, o espaço raramente é neutro. Casas, ruas, cidades e paisagens moldam comportamentos, relações e destinos. O cenário não apenas abriga a ação, ele a provoca, limita ou expande. Clima, arquitetura e geografia dialogam diretamente com o estado emocional dos personagens. Por exemplo, o sertão não é apenas um lugar, é um estado de espírito, muitas vezes um antagonista. A favela não é apenas plano de fundo, é um organismo vivo. Na escrita, pensar o cenário como agente narrativo significa integrá-lo à ação. O ambiente interfere nas decisões, cria obstáculos e reforça atmosferas. O espaço também carrega memória, história e conflito social. Use a ambientação para ditar o tom da cena. Assim, como um diretor de fotografia usa a luz. Em vez de dizer que o personagem está triste em São Paulo, mostre o cinza do asfalto refletindo o cansaço dos olhos dele sob a garoa. Sugestão de exercícios. Cenário ativo. Escreva uma cena em que o espaço dificulta ou altera a ação do personagem. Lugar personagem. Escreva um cômodo da casa de um personagem sem descrever o personagem em si. Use apenas os objetos, a iluminação e o estado de conservação do lugar para contar ao leitor quem vive ali e o que essa pessoa está sentindo. Memória do espaço. Crie uma narrativa curta em que o cenário guarda um segredo. Sugestão de filmes. A Melhor Mãe do Mundo, Carandiru, Cidade de Deus, Aquários, O Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, Vitória. 4. O realismo fantástico. O realismo fantástico no cinema brasileiro surge como forma de falar do real sem se limitar a ele. O estranho, o simbólico e o mágico aparecem integrados ao cotidiano, muitas vezes sem explicação. O fantástico não rompe a realidade, ele a aprofunda, revelando dimensões emocionais, políticas ou míticas. A cultura brasileira é rica em misticismo, folclore e convivência natural com o absurdo. Na escrita, o realismo fantástico permite que o extraordinário aconteça no meio da rotina mais comum, servindo como metáfora para desejos ou críticas sociais. Sugestão de exercícios. O estranho cotidiano. Introduza um elemento fantástico em uma cena realista sem explicá-lo. Metáfora viva. Transforme um sentimento, luto, desejo, culpa, em um acontecimento físico na narrativa. Regra invisível. Crie um mundo onde algo impossível acontece, mas que todos agem como se fosse normal. Sugestão de filmes. O Alto da Compadecida, Malas Artes e o Duelo com a Morte, Dona Flor e seus dois maridos, Deus é Brasileiro, Bacurau. 5. A importância do olhar autoral. Mais do que técnicas, o cinema brasileiro contemporâneo destaca a força do olhar autoral. Quem narra, de onde narra e por quê. O ponto de vista molda escolhas estéticas, éticas e narrativas. O diretor não é neutro, ele se posiciona mesmo quando silencia. Muitos diretores têm temas recorrentes, escolhas estéticas claras e um modo próprio de olhar o país. Para escritores, fica o lembrete de que encontrar a própria voz é tão importante quanto dominar técnicas. Na escrita, desenvolver um olhar autoral é assumir uma perspectiva singular sobre o mundo. Não se trata de originalidade forçada, mas de coerência entre tema, forma e sensibilidade. É escrever a partir de uma experiência situada, consciente de seus limites e possibilidades. Sugestão de exercícios. Tema recorrente. Identifique um tema que sempre aparece nos seus textos e escreva conscientemente sobre ele. Manifesto pessoal. Escreva um pequeno texto sobre por que você escreve e o que deseja provocar no leitor.
Ao assistir ao cinema brasileiro, com olhos atentos, podemos aprender que boas histórias nascem do humano, do cotidiano e das experiências que se vivem. Mais do que inspiração, o cinema nacional oferece um convite: contar histórias que dialoguem com o mundo real sem abrir mão da sensibilidade, da arte e do jeitinho brasileiro. Você escutou ao Ouvindo o Projeto Escrita Criativa. Para mais conteúdos como este, acesse www.projetoescritacriativa.com.